Fala galera, sejam bem-vindos a mais um dia, mais um vídeo. Hoje vamos ver gringos acreditam que brasileiro fala como melodias musicais do canal Mi. Bora lá, bora assistir. Deixa eu me inscrever no canal que eu não conhecia. Coloquei as notificações, deixar meu like, se inscreve e deixa seu like aqui também. Bora ver. Os brasileiros falam cantando. Já ouvi esse comentário antes, como um brasileiro? Eu estava em uma loja com uma amiga brasileira e a gente começou a conversar em português. E aí uma moça parou a gente e perguntou, né, se a gente estava falando português. E a gente falou que sim. E ela falou assim, nossa, parece que vocês estão cantando quando vocês... Como soa português brasileiro para uma pessoa que não fala português? Primeiro, é muito vogal, porque brasileiro alarga muito vogal, né? Tipo, e aí... Todo gringo que escuta a gente falando português do Brasil, né, fala que a gente tem uma melodia, parece que a gente tá cantando. E aí, quando a gente vai falar outra língua, a gente mantém o tom Brasil, que também é o quê? Uma forma de carinho. Hoje estou trazendo mais um vídeo Então esse é o Mi. de gringos que estão espantados ou que não conseguem, neste caso, perceberem, entenderem melhor a língua portuguesa quando uma brasileira ou um brasileiro Você é de que país? Mi? Moçambique? Angola? fala. Na verdade, eu, como africano, eu consigo perceber e entender cada vez mais que eu interajo com nossos irmãos brasileiros, que eles não são todos, mas alguns brasileiros falam tão rápido, ok? Tão rápido assim que até acaba a ponto de não poder perceber ou entender o que a pessoa queria dizer. Mas eu entendo. Para mim, não tenho essa dificuldade, ok? De poder perceber, entender, compreender as expressões brasileiras. Ou quando eu... Mas isso acontece ao contrário também. Eu considero que até interajo bastante com coisas de Portugal, com coisas de Moçambique, Angola, conteúdos que vêm no meu TikTok, no Instagram, no YouTube. Então, eu já entendo melhor o português de Portugal, agora, e dos países lusófonos, né, africano. Agora, para os brasileiros é mais difícil mesmo entender o português de Portugal, que suprime muitas vogais, né? Falo com um brasileiro ou uma brasileira, não tenho aquela dificuldade de poder entender ou perceber o que está a dizer. Por quê? Porque o nosso país, Moçambique, já fala português. Por isso que há sempre essa facilidade de comunicação. Se eu um dia ser de Moçambique para o Brasil, não vou poder ter essas dificuldades de poder se expressar lá, de poder entender coisas lá. Não estou aqui dizer que eu entendo português brasileiro perfeitamente. Posso vir a não entender porque existem jeitinhos brasileiros, umas expressões que os brasileiros em si adicionam aquele caldo aí, aquele tempero numa comida. Então, existem esses temperos quando os brasileiros falam, que eles colocam aí para poder as expressões, a linguagem ter mais sabores. Eu posso vir a não entender, mas dizer que não entendo o português brasileiro, não, porque eu consigo conversar. Tem certas coisas, assim como também o brasileiro, nós falamos português, o brasileiro fala português, quando vir aqui em Moçambique, pode também ter dificuldades em outras expressões, pode ter algumas dificuldades, mas não são aquelas dificuldades que um gringo americano, um gringo europeu, um gringo canadense, um gringo argentino tem. Porque esses gringos que eu estou a falar são gringos que não falam a língua portuguesa. Neste caso, a língua oficial deles não é português. Por isso que tem essas dificuldades e acha que um brasileiro fala como se fosse estar cantando. Disse que o português brasileiro é um português que tem melodia. Então, dentro deste vídeo vamos poder ver essas declarações, ok? Esses gringos falando, vamos ouvir esses brasileiros falando como que um gringo vem
o português do Brasil, como que um gringo escuta o português brasileiro, como que um gringo fala que o português brasileiro soa, ou como que o português brasileiro soa para um gringo. Esse é um ponto muito importante que vamos poder assistir nesse vídeo aqui, essas declarações. Minha aqui falando da África, diretamente de Moçambique. Te convido humildemente que já deixa aquele que o seu like, se inscreva nesse canal. Já deixei meu like, já me inscrevi. Notificações, já ativei o sininho também. Chegar para mais pessoas. E não se esqueça, faz o mesmo no canal aqui. De poder hypar esse vídeo, deixar aí seu valeu, demais estará a ajudar bastante a receita deste canal. E dizer que vou parar por aqui e volto no finalzinho desse vídeo para poder falar com você. Os gringos acham que português soa como música. As coisas mais engraçadas do meu namorado gringo é quando ele tenta imitar eu conversando com a minha família. Primeiro que na percepção dele a gente fala gritando muito. Segundo que meu namorado acha que todas as palavras são como se fossem melodias e que todas elas rimam. Inclusive agora ele aprendeu a palavra faculdade e ele tá assim, doido, repetindo 24 horas por dia. E eu acho que essa é uma coisa universal. Porque quando eu tava nos Estados Unidos e falava com as minhas amigas em português, todos os americanos achavam que a gente tava cantando. Recentemente em Londres me falaram que português parece música. E até no meu mestrado, às vezes o pessoal sempre pede pra eu repetir palavras ou explicar como que a gente fala em português, porque eles simplesmente acham fantástico. Isso é muito engraçado, porque eu não tenho essa percepção de nenhum outro idioma, mas os gringos têm essa percepção do português. E eu fico muito curiosa, eu queria poder desaprender português por alguns minutos pra eu poder ouvir como eles ouvem a gente. Você também já ouviu de algum gringo que a gente fala cantado? Os brasileiros Sim, falam cantando. Já ouvi esse comentário antes, como um brasileiro? Isso daqui uma pura verdade. Quando nossa família visitou gente, esse ano, como eu mostrei pra vocês, eles comentaram assim. Quando eu tava falando com meu filho... Essa menina é russa, provavelmente, né? Ele falando também português, e eles falaram: gente, que jeito que vocês estão falando, muito cantando. Estão cantando mesmo alguma música brasileira? E falamos que não. Aí quando eles começaram falar, tentar falar e comunicar com os brasileiros, eles falaram: gente, os brasileiros cantam, não falam. Aí vou dar para vocês alguns exemplos. Quando meu filho fala: mãe, mamãe, vem cá, por favor. Outro brasileiro fala, por exemplo: ah, mas isso não pode, né? Que é isso? É verdade! E isso não é da português em si, mas do... E o Spencer falou isso, né? De abrir muito as vogais no português de Portugal. As vogais são muito fechadas. O jeito brasileiro de falar português, eles deixam toda a frase como uma pedacinho de música cantando. Fica muito fofinho. Especificamente para os gringos, que eles não estão entendendo realmente o significado de cada palavra, mas para nós, né, na primeira vez, achamos que um canto é... Eu juro pra vocês que essa daqui não é uma exageração. Realmente a gente duvidamos bastante que deve ser uma música brasileira que eles estão cantando. Minha família adorou o jeito, até eles ficaram em casa tentando fazer a mesma coisa, mas em árabe. Eu tava em uma loja com uma amiga brasileira e a gente começou a conversar em português. E aí uma moça parou a gente e perguntou, né, se a gente tava falando português. E a gente falou que sim. E ela falou assim: nossa, parece que vocês estão cantando quando vocês falam em português. Parece um som. Então, chamei a mina aqui para poder mostrar como que ela ouve quando a gente fala em português. E aí, amiga? E aí, parece como... E alongar a vogal eu entendi, mas às vezes parece russo, né? Como soa português brasileiro para uma pessoa que não fala português? Primeiro, é muito vogal, porque brasileiro alarga muito vogal, né? Tipo, e aí, beleza? Exato. Esse tipo, ih, daqui é o Spencer, pra quem não Outros conhece. sons para gringos que deixam português muito único é tipo esse zzz, sabe? Por exemplo, pagode, janela, hoje, DJI, jeito, jejum, tipo, é muito j. Se você fala D ou T seguido por I ou E, também é muito esse som. Diego, diferente, inteligente, é muito dia, sabe?
E se você chia, nossa, isso é a coisa mais marcante. Tipo, carioca, do norte, Recife, tipo, meninas, Gustavo, essa é muito marcante, muito. Em E Salvador português tem brasileiro é também. muito nasal, muito. Por exemplo, coração, ãos, uns. Olha isso, isso é muito, muito marcante. pão. E também tem... Belém, esse em no final, muito nasal, né? Eu acho que a última coisa é como se fosse uma canção. O ritmo de português é muito assim, né? Tipo, oi, tudo bem? Como você está? Tipo, esse... E aí, beleza? O que tá fazendo? É tipo muito... sabe? Só pra vocês ouvirem como soa. Não sei se eu consigo fazer porque eu falo português há muitos anos, mas é como... Não, nem. Não. E um em. Lesa não, nem. Tem. Pra quem não entende, são faz longe. sentido. Nós tens. Ai, veja, gente, sai. É tipo isso, sabe? Mas é muito bonito. Muita gente acha português muito lindo mesmo, porque é como se fosse uma música, né? Tipo esse ritmo de brasileiro. É muito... Gente, a gente tá com os amigos gringos aqui. E aí a gente perguntou pra eles como que o português soa pra eles, né? Eles são todos da Áustria e eles falaram que a gente parece Minions. Eles falaram que a gente é todo mundo muito engraçadinho, pequenininho, Alto, rápido e a gente tá muito... E a gente tá sempre muito feliz e dançando. Todo gringo que escuta a gente falando português do Brasil, né, fala que a gente tem uma melodia, parece que a gente tá cantando. E aí, quando a gente vai falar outra língua, a gente mantém o tom Brasil. Que Isso é também é o quê? verdade. Uma forma de carinho. É tipo, it's not a problem. Que isso, meu amigo? No way. Que é no tom do Ava. Have you seen her? Você viu ela? Seriously? Mentira. I'm joking with you. Tô brincando contigo. A gente dá a nossa brasilidade, que é o nosso jeitinho, mas às vezes eles não entendem, porque tem uma musicalidade muito diferente mesmo. Have you seen her? É que nem aquele filme do Paulo Gustavo que ele fala. She don't wanna cheeseburgers, né? But I wanna ainda. E she wanna soup, ok? Fome, né? Vou perguntar pro meu namorado como que o português soa pra ele. Honey, how the Portuguese sounds like for you? It just sounds like broken Spanish. Gente, deixa eu explicar. Meu namorado, ele é americano, ele é do Texas e lá eles têm bastante assim contato com pessoas que falam espanhol. Inclusive eles aprendem espanhol na escola e ele fala assim que o português parece espanhol, só que um espanhol mais estranho, assim. É como se a gente estivesse tentando falar espanhol e a gente não soubesse falar o espanhol. É tipo isso que ele fala que soa. So, honey, do you prefer Portuguese or Spanish? Oh, Spanish. E ele gosta de espanhol. Ele gosta mais da língua espanhola. Poquito. Ele fala um pouco de espanhol. É por isso que eu não deixo ele falar nos vídeos, porque ele sempre insiste em falar espanhol. Até quando eu ensino ele a falar português, ele soa espanhol. Não tem jeito. Outra coisa que eu vou perguntar pra ele. Can you recognize Brazilian accent? A gente, pelo menos os brasileiros, assim, que ele já escutou, assim, ele fala que a gente tem muita dificuldade em pronunciar algumas palavras certas, assim. Por exemplo, a gente sempre esquece o it no final. Is there anything that we pronounce that you can tell, like, Acho que o maior problema são nas consoantes mudas, né? Porque a gente não tem até... Quando é muda, advogado, a gente coloca o i, né? Então, milk, a gente põe milk. Isso também que você já ouviu se falar, ou isso também que você acha que o português brasileiro soa de uma forma tão melódica nos ouvidos dos gringos? Deixa ficar o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante. O seu comentário faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Tava mutado, foi mal. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Gostei bastante do vídeo. Vou trazer mais vídeos do canal do Mi. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, igual eu fiz no canal dele, e ativar as notificações, que me ajuda bastante.